Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 2 e o meu sinal é esse. Temos Midian para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos ver ângulo reto, né? Vocês já ouviram falar, tenho certeza, tá? Então, ângulo reto é um ângulo de 90 graus e vamos entender por que ele tem esse nome, tá? Trouxe uma frase bem interessante para vocês, tá? Olha só. Nós temos que essa aula vai estar no YouTube assim que terminar, né? E a frase que eu trouxe para vocês é de Nelson Mandela, né? Então, sempre parece impossível até que seja feito. Já depararam com isso? Então, a coisa é impossível, aí na hora que você faz, poxa, não era tão impossível assim. Já passaram por isso, não? Olha só, ângulo reto, né? Vamos ver este vídeo, olha. Nesse vídeo, você vai ver que a bola entra exatamente naquele ângulo, olha. Tá vendo? E aí, você já ouviu isso também, né? Foi no ângulo, o gol foi no ângulo. É exatamente porque a trave no jogo, né? Ela tem exatamente ângulos nas pontas dela, né? Você percebe aí os ângulos. Então, e são ângulos retos, porque são dois segmentos de reta, né? Que formam esse ângulo, né? Então, vamos ver um outro vídeo aqui. Olha, também vai no ângulo, percebe? Exatamente no ângulo desta barra. Então, o gol foi exatamente no ângulo. E aí eu tenho que no campo, você tem também essa marcação. Você tem esta marcação também numa quadra de voleibol, né? Você tem numa quadra de basquete, numa quadra de futsal. Você tem exatamente essa marcação, onde você encontra em cada ponta um ângulo de 90 graus. Certo? E aí, esse instrumento aí, não é? É um instrumento que a gente usa para medir ângulo. Então, quando você tem um ângulo para medir, você usa exatamente o transferidor, né? É assim que ele é chamado. Então, você percebe que ali no meio, você tem o 90, né? Exatamente no meio, o 90, e você tem 180 ali em cada ponta, percebe? Isso é a metade da circunferência, 180 graus. Ou seja, a circunferência ela tem 360 graus. E quando a gente divide ela em 4 partes, nós temos exatamente 4 ângulos de 90 graus. Percebem? Vou mostrar para vocês. Olha só. Então, outra vez, um vídeo do ângulo. Perceberam? Ali é exatamente um ângulo de 90 graus. Eu costumo dizer que ele parece um L, ele tem o formato de um L maiúsculo, certo? Então, ele tem duas semirretas que se encontram, né? E faz exatamente aquele ângulozinho ali. Então, é fácil de identificar. Mais fácil ainda quando a gente percebe que ele é a quarta parte da circunferência, certo? Então, se eu tenho uma circunferência e eu divido ela em 4 partes iguais, você vai perceber que cada parte dessa é um ângulo de 90 graus. Não é isso? Então, a metade da circunferência equivale a 180, né? Ou seja, metade da circunferência, 180. Quando você divide o 180 em 2 partes, você tem exatamente 2 ângulos de 90. Não é isso? E se você divide toda a circunferência ao meio, você tem 180. E se você divide novamente, você tem 4 de 90. Perceberam? Então, quando eu tenho a circunferência, eu tenho exatamente 360 graus. Ora, mas o ângulo reto, né,
ele é um ângulo de 90 graus. E ele está exatamente ali inserido na circunferência. São 4 ângulos de 90 que exatamente somando dá os 360. Perceberam isso? Então, se eu pergunto para você, um ângulo de 90 graus, como encontrar? Né? É a metade de 180, ou seja, a metade da circunferência, não é isso? Porque a metade da circunferência é 180 e a metade disso é 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. E aí eu pergunto, vocês já perceberam que no relógio, né, a gente tem exatamente uma circunferência e a gente tem exatamente 360 graus, né? Então, quando ele dá a volta 24 horas, né, ele tem exatamente a circunferência. E aí você percebe que na hora que você tem o relógio marcando, né, por exemplo, 6h15, ele vai estar fazendo exatamente um ângulo de 90 graus, certo? Ele está 6h15, então, um ângulo de 90 graus. E se ele for 3 horas, ou 15 horas, né? Ele vai estar exatamente no 12 e no 3, fazendo novamente um ângulo de 90 graus. E se for o contrário, ele vai estar no sentido inverso, ele vai estar fazendo 9 horas, exatamente um ângulo de 90 graus. Também na hora que ele está fazendo 9h30, percebem? Porque 9h30, o ponteiro menor está no 9, né? E o ponteiro maior está no 6. E ele está exatamente fazendo este ângulo reto, ou seja, 90 graus, certo? Então, eu também consigo enxergar os ângulos usando o relógio, tá? E aí vocês vão ver, eu trouxe duas questões que envolvem o relógio para você perceber como é importante você ter essa ideia de ângulo de 90 graus, certo? Olha só, tenho aí a circunferência, né? A circunferência, a volta inteira, né? Que é 360 graus. Vocês estão vendo aí, corresponde a 360 graus. E aí eu tenho que a metade disso vai ser o quê? 360 dividido por 2, concordam? Então, isso vai me dar exatamente a metade da circunferência, que equivale a 180 graus, ok? Olha só, 180 graus. Isso é a metade da circunferência, certo? Mas aí eu estou falando de 90 graus, né? E o de 90 graus, como é que eu devo fazer? Olha só, metade de meia volta, porque a gente chama meia volta, a metade da circunferência, né? A volta inteira é a circunferência, tá? Então, aí eu tenho mostrando para vocês exatamente a meia volta. A meia volta é a metade. E quando eu mostro para você a metade de meia volta, certo? Que corresponde a 180, eu quero mostrar para você a metade da meia volta, que corresponde a 90, né? Ou seja, eu tenho a meia volta, e quando eu divido a meia volta ao meio, em 2 partes, eu vou ter 2 partes de 90, percebem? E aí você percebe que, aí na tela, você percebe o seguinte, 90 graus, eu vou ali de 0 a 90, perceberam? Então, eu tenho 90, depois eu tenho 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60, 75 e 90, ok? E você vai perceber que isso aí é uma parte, ou seja, a metade da meia volta. E também é 1/4
da circunferência. Percebem isso? Isso aqui equivale a 1/4 da circunferência. Então, 4 partes dessa corresponde exatamente à circunferência, que é 360 graus. Perceberam? Então, metade de meia volta equivale ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. E aí nós temos que 180 dividido por 2 vai me dar exatamente esse valor de 90 graus. Certo? Olha só. Então, eu tenho aí 90 graus, que é metade de meia volta. Certo? Corresponde a 180 dividido por 2. Então, meia volta, 180. Isso dividido por 2, 90. Que equivale a 1/4, ou seja, a 4ª parte da circunferência. Ok? Então, tenho aí 90 graus. E aí eu pergunto a vocês, em quais polígonos os ângulos medem 90 graus e quais possuem ângulos maiores que 90 graus e menores que 90 graus? Então, eu tenho aí o quadrado, certo? O quadrado, ele tem exatamente 4 ângulos de 90 graus. Perceberam isso? Então, se você olhar direitinho, você vai ter em cada quina 90 graus. Perceberam? Se você olhar para a sua mesa aí na sua casa, se ela tiver o formato quadrado, você vai ver que em cada quina dela, ela forma 90 graus. Mas aí eu não vou atentar a outro objeto, não. Mas se você observar a porta, você percebe que ela tem 4 ângulos também de 90 graus. Percebem isso? Ela tem o formato de um retângulo, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, o formato de um retângulo. É o formato de uma porta, né? Então, eu tenho exatamente ali 4 ângulos de 90 graus. Certo? Você percebe que eles são exatamente uma quinazinha, né? Ele forma uma quina, tá? E aí fica simples de você reconhecer. Aí eu tenho o ângulo externo formado pelos ponteiros do relógio mede. Olha o relógio, o que eu acabei de falar para vocês, lembram? Então, no relógio, quando o ponteiro está marcando 3 horas, está marcando que ângulo? Aí, 90 graus, 120, 270 ou 180. Perceberam que ele faz exatamente um L? E aí é 90 graus, não é isso? Olha, 90 graus é o que mede. E se esse ponteiro fosse exatamente no sentido inverso, eu digo para baixo, fosse 3,5, exatamente seria 90 graus. Também, porque ele estaria formando um ângulo de 90 graus. Perceberam? Olha, então o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 9 horas é o quê? 120, 15, 270 ou 90. Perceberam que é 90 graus? Hã? Olha só. Então, recordando, nós vimos os ângulos, né? Vimos os vídeos, vimos os relógios. E aí eu deixo para vocês essa questão. Pesquisem em seu ambiente objetos que correspondem a ângulos de 90 graus. Então, passa aí a observar os objetos que você vai encontrar esse ângulo de 90 graus. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Espero contar com vocês na próxima aula. E tentem interagir lá no chat, tá? Para poder a gente melhorar a nossa aula. Um abraço. Tchau, tchau.